Bom, pessoal, aqui começando a terceira aula remota de métodos matemáticos 1, né? Hoje a gente vai ver mais um exemplo, né, de EDO sendo resolvida pelo método de Frobenius, tá? Aqui nessa aula eu vou tentar então seguir aquele roteiro, né, que foi apresentado do método de Frobenius, né, esses passo a passo, tá certo? Do método de Frobenius, que consiste, né? Então, aí, no primeiro, supor, né, a solução na forma de série, certo? Aquela série de Frobenius foi apresentada, e substituir as expressões das derivadas na EDO. Tá? O segundo passo é agrupar os termos em ordem de potência de x. Tá? Isso aí vai depender, claro, da EDO em si, né? O terceiro passo é levar os termos de ordem menor, né, até o termo de ordem maior, né, abrindo os termos da série, tá certo? O quarto, renomear os índices dos somatórios, né? A cada somatório tem a sua renomeação. A gente vai vendo isso aí como vai ficar, né, passo a passo, tá certo? 5, zerar o coeficiente de cada potência de x, né? Com isso aí a gente vai fixar alguns parâmetros. E 6, né, calcular efetivamente as séries. Tá bom? Então, nessa aula aqui, a gente vai resolver o terceiro exemplo o exemplo 3, tá certo? De EDOs, tá? Esse exemplo tá também, se não me engano, no Butkov. Não me lembro agora se resolvido lá, tá? Depois eu vejo aqui. Bom, esse exemplo 3, tá? É essa EDO aqui, 1 menos x2, né? Y, duas linhas de x, menos 2x, y', mais lambda y igual a zero. Onde esse fator lambda, né, esse parâmetro lambda aqui, é o inteiro, tá certo? E aqui a gente tem que achar, então, a função y de x, certo? Então vamos lá pelo método de Frobenius, né? Aquele primeiro passo lá, tá certo? Esses passos aqui da sequência, tá? O primeiro passo, né, diz que é para supor a solução na forma de série e substituir as expressões das derivadas na EDO. Então, o que é que isso significa, né? Supor a solução em forma de série, tá aqui, ó, essa série aqui, nomeada por 1 aqui, ó, certo? E as derivadas dela. Derivada primeira, que aparece aqui na equação, ó, e derivada segunda, também aqui, ó, aparece, tá certo? E agora a gente tem que substituir essas expressões na equação, né? Ou seja, substituir o y aqui por essa série, esse y' aqui por essa série, e esse y duas linhas aqui por essa outra. Então, fazendo isso, ó, tá? Tá aqui a equação, tá? Repetir ela, né? E vamos substituir. Tá aqui aquela expressão para y duas linhas, ó. Aquela para y' e para y, certo? Beleza. Então, primeiro ponto, primeiro passo foi esse. Segunda etapa, né? Agrupar os termos de ordens em ordens de potência de x, tá certo? Então, agora a gente vai ter o quê? Primeiro aqui, fazer as distributivas para a gente ver quais são as ordens que a gente vai ter de x, tá certo? Então, fazendo isso, ó, aquela primeira distributiva aqui vai dar esse termo, né? Esse 1 aqui, só repetindo o termo. Vai ter esse termo menos x2, que vai aumentar em 2 aqui, então vai ficar só potência n mais s, tá aqui, ó. Sinal negativo agora. Esse x a primeira vai somar com esse menos 1 aqui também, vai ficar n mais s, só a potência, ó. E aqui, n mais s também, que é, certo? Então, a gente tem termos com expoente n mais s e n mais s menos 2. Então, agora a gente tem que agrupar esses termos, certo? Então, vamos agrupar esses três aqui, que tem expoente n mais s, e deixar esse aqui isolado, né? Então, tá aqui. Tá? Fazendo isso, né? A gente tá aqui aquele termo de n mais s mais 2 e tá aqui aquele outro termo de n mais s. Só juntei aqui os coeficientes deles, tá aqui? Certo? Aqui esse, menos 2 esse, mais lambda aqui.
certo? Ficou aqui. Dá para melhorar aqui essa expressão, tá? Simplificar um pouco algumas coisas, mas por enquanto eu vou deixá-la assim. Tá? Então, passo 3. Então a gente ficou com duas. Opa, aqui faltou, né? É uma equação, tá faltando aqui o igual a zero, certo? Com a correção, tá certo? Agora sim, igual a zero. Então, peraí que eu volto já com essa correção. Nós ficamos com dois tipos de termos, né? A potência n mais s menos 2 e a potência n mais s. Agora, né, vamos para o passo 3, né? Levar os termos de ordem menor até a ordem do termo maior, certo? Ou seja, abrir os primeiros termos da série. O número de termos é igual à diferença de ordem. Então, quem é o menor aqui? N mais S menos 2. Né? Então, a gente vai levar ele até o N mais S. Como a diferença é 2, então a gente vai abrir dois termos. Então, abrir o primeiro termo, né? Tá aqui, ó. Então, desse primeiro eu fiz N igual a 0. Fiquei aqui C0. N igual a 0 aqui, substituir onde tem N por 0, né? Certo? E está aqui o outro termo, que continua de N igual a 1 até infinito, né? Nesse primeiro termo aqui, havia de N começando de 0 até infinito, né? Ou seja, N igual a 0, 1, 2, 3, 4, assim vai. Né? Abrimos o termo com 0 e deixamos os outros, a partir de 1 para cima. Certo? Mas a gente tem que abrir dois termos, né? Esse aqui só é o primeiro, tá? Então, fazendo esse algebrismo aqui, a gente, né, pode escrever dessa forma, né? Tá certo? 0 mais S, só vai dar S. S menos 1 aqui também. E aqui S menos 2. Tá certo? Tá. Mas a gente ainda precisa abrir mais um segundo termo, que a diferença são 2, né? Então, abrimos o primeiro. Então, vamos abrir o segundo. Agora, para N igual a 1. Quando a gente faz isso, tá aqui, certo? N igual a 1, né? Então, aqui vai dar C1, 1 mais S e S, né? Aí vai dar 1 menos 1, 0. Vai dar só S aqui. E aqui, N mais S, S, né? Menos 1, quer dizer. Então, tá aqui, ó. E tá aqui o outro termo para N de 2 para cima. Certo? Então, aqui a gente tinha todos, né? 0 para cima. Abrimos o 0, abrimos o 1 e deixamos os outros de 2 para cima. Ok? Então, essa é o passo 3. Certo? O passo 4 agora vai ser o quê? Renomear os índices dos somatórios. Então, sobrou esses dois somatórios, esse e esse, né? Então, agora a gente vai ter que renomear os índices de modo a padronizar os expoentes dos somatórios. Tá certo? Então, eu vou igualar esse a esse daqui. Né? O menor levar ele ao maior. Então, N menos 2, eu vou chamar de M. Que assim eu vou ficar com M mais S. E aqui eu vou trocar de N para M. Que aí eu vou ficar com M mais S também. Os mesmas potências, né? A forma escrita da mesma forma, né? X, M mais S. Tá? Então, quando a gente fizer N menos 2 igual a M, né? Ou seja, N igual a M mais 2, a gente vai ter C M mais 2, né? S mais M mais 2, S mais M mais 1, tá certo? E aqui embaixo vai começar de M igual a 0. Tá bom? Então, tá certo, fiz aqui aos poucos, tá? Só substituir, né? Então, substituindo aqui, a gente vai ter, tá certo? Onde tinha, né? N, substituindo por M mais 2, tá aqui, M mais 2, tá aqui, tudo aquilo que eu tinha comentado, né? Fazendo essas contas, né? Simplificando esse 2 com esse 2, que vai dar, começar M começando de 0, certo? Fazendo esse algebrismo aqui, a gente vai ter essa forma. Ó, lá o expoente da forma que a gente queria, ó, M mais S. Agora aqui, a gente vai só trocar N por M, certo? Então aqui é mais simples, certo? Só trocar onde tinha N, botar M, certo? Aqui eu fiz algum algebrismo, tá? Só melhorei aqui
essa forma aqui, tá? Ficou assim um pouquinho mais compacto, né? Tá bom? Fiz a mesma coisa que no de cima, né? Tá? Se não me engano, né? Já estava já. Tá? Então ficamos com esses termos. Agora, ó, os nossos somatórios ficaram com o expoente m mais s, ó, os dois. Então, vai dar para a gente juntar eles, tá? Ok? Terminamos então o quarto passo, que era renomear o índice dos somatórios, tá? De modo a padronizar os expoentes, tá certo? Aqui, ó. Agora, no passo 5, a gente vai zerar o coeficiente de cada potência de x, diferente de x, tá? Então, ou seja, quando a gente for zerar essa primeira aqui, que é a do s menos 2, certo? Vai dar a equação, a condição para esse coeficiente aqui, ó. Ou seja, esse coeficiente tem que ser 0, esse também tem que ser 0. Então, isso aqui vai dar essas duas equações, certo? C0, S menos 1 igual a 0, e C1S, S mais 1 igual a 0, tá bom? Bom, aqui existem várias possibilidades, né, para solucionar essas equações, tá? Uma delas, qualquer uma que você utilizar, vai dar a mesma solução, tá certo? Mesma resposta. Tá? Então, eu vou utilizar aqui, ó, uma que soluciona já os dois, que é S igual a 0. Certo? Se S igual a 0, eu satisfaço já as duas condições e não preciso colocar condições sobre o C0 ou sobre o C1. Bom, eu vou obter as duas classes de soluções, as duas soluções, a partir de cada uma desses ramos. Do ramo par, vai vir do C0, e o ramo ímpar, que vai vir do C1. Tá? Mas vamos lá, calma, com calma. Então, fixamos S igual a 0, tá? Para solucionar essas duas. Quando a gente fixa isso, S igual a 0, a gente pode voltar aqui na equação, né? S igual a 0, 0 aqui, aqui. Então, dá para simplificar, né, essas contas, já que S é 0. Então, simplificando, a gente vai ter essa condição aqui, ó. C m mais 2, m mais 2, m mais 1, tá aqui, né, esse pedaço aqui, ó, que tinha com Cm mais 2, e uma parte aqui que vem com Cm, né, certo? Potência x elevado a m igual a 0. Como a gente tem que zerar isso aqui, a gente vai zerar o coeficiente, ó. Então vai ter uma condição, o Cm mais 2 vai ser o Cm, né, vezes esse fator aqui, esse dividido por esse, né, tá aqui, ó. Tá bom? Então, de novo, a gente tem uma relação entre o Cm e o Cm mais 2. Então, se a gente sabe o C0, a gente sabe o C2, se a gente sabe o C1, a gente sabe o C3, e assim vai. Tá? O 0, né, o C0, ele vai dar margem a todo o ramo par. Né? O C0 vai gerar o C2, e assim o C2, o C4, o C4, o C6, todos vão estar dependentes de C0. E o ramo ímpar, né, vai vir a partir do C1. Né? A gente sabe o C1, então o C3, aí sabendo o C3, acho o C5, e assim vai, todos vão ficar em função de C1. Tá bom? Então aqui a gente agora tem que começar a fixar valores de M, né? Tá? Então para M igual a 0, certo? Então a gente coloca 0 aqui, né? Vai dar menos lambda, e embaixo 2. Tá? Então C2 é igual a menos lambda sobre 2, C0. Aqui, ó. Quando a gente bota M igual a 2, né? Então aqui agora a gente vai ter C4 em função de C2. Tá aqui, ó. C4 em função de C2. Como a gente já conhece C2, aqui, ó, em função de C0, tá? Multipliquei, dá para escrever agora o C4 em função de C0. Fazendo M igual a 4, a gente vai ter o C6 em função do C4. C6 em função de C4. De novo, como a gente sabe o C4 em função de C0, dá para escrever o C6 logo em função de C0. Tá? E assim a gente obtém a primeira solução. Né? Lembra, S era igual a 0. Tá? Então, o nosso somatório, né? Nossa solução é só Cn xn, né?
Tá? Então é C0, X0, C1, X1, C2, X2, tá certo? Então vamos lá. Voltar lá. Então é C0, X0, C0 eu fixei aqui 1, tá? Então vai dar 1 vezes x elevado a 0, que é 1. Tá? Aí C2, que é menos 1 meio, X2, C4, X4, C6, X6 e assim vai. Tá certo? Bom, esse é o ramo par, né? Tá certo? Só tem potências pares e foram gerados pelos Cs pares, né? C0, C2, C4, C6. E tem todo outro ramo, né, para M's ímpares. Então, quando a gente faz M igual a 1, a gente vai ter uma relação entre C3 e C1, tá certo? Essa mesma relação aqui, né? Basta botar M igual a 1 aqui, tá certo? Você vai ter a relação entre C3 e C1. Botando M igual a 3, você vai ter uma relação entre C5 e C3. Mas, de novo, como você sabe o C3 em termos de C1, você pode escrever o C5 direto em termos de C1. Tá? E assim vai, né? Para M igual a 5, você tem uma relação entre C7 e o C5. Dá para escrever, então, C7 em termos de C1. Tá? E aí, de novo, aqueles números vão começando a ficar muito grandes aqui embaixo, né? Tá certo? Aí você fixa C1 agora igual a 1, por exemplo. E aí você vai ter C1x1, que vai dar só x. C3x3. C5x5. C7x7, é o que eu não coloquei aqui, apesar de ter calculado, porque começou a ficar muito grande. Tá certo? Então, beleza. Então, as duas soluções que nós temos é essa y2 aqui, tá certo? Que é x, x3, x5. E essa y1 aqui, que está a parte par, certo? Agora, essa solução, tá certo? Ela tem um pequeno problema, tá certo? Que é o chamado problema de convergência, tá certo? Essas séries, apesar dos números ir crescendo muito aqui embaixo, tá certo? Elas podem ter algum tipo de problema, tá? Principalmente ali para x igual a 1. Então esse é o teste que se faz, tá certo? Que é uma questão de convergência, tá? Que é um teste de convergência. Esse teste, tá? Ele faz uma razão entre um termo da série e o termo anterior a ele, tá certo? Então, por exemplo, aqui seria o termo de x2 relativo ao termo de x0, por exemplo, tá certo? Ou de x4 em relação ao x2, né? Porque aqui a série anda de 2 em 2, tá certo? Bom, ou seja, é um termo da série dividido pelo anterior dele. Bom. Isso pegando para os termos muito grandes lá da série. Tá? Por que esse teste, o que ele está dizendo? Tá? Ele está medindo uma razão entre o termo e o anterior a ele. Tá certo? Esse teste diz que essa razão ela tem que ser menor do que 1 para termos muito grandes. Tá certo? Ou seja, para garantir que os próximos termos da série vão ser menores, sempre menores do que o anterior, e essa série possa convergir. Tá certo? Então, esse é um teste chamado teste da razão. Tá certo? E quando você faz então o limite para grandes m's, né? Ou seja, para grandes termos lá na frente, esse objeto tem que dar menor do que 1. Quando a gente coloca as relações que nós temos, né? Aquelas relações entre o CM mais 2 e o CM, essa daqui, ó, ok? A gente obtém esse limite, certo? Vai ficar em termos de x2 aqui. E quando o m vai para infinito, tá? Esse termo aqui domina, né? O termo de m quadrado também domina. Esse fator todo aqui vai para 1. E esse limite, então, vai para x2. Tá certo? Ora, como o r tem que ser menor do que 1, então esse resultado não dá certo para x igual a 1. Módulo de x igual a 1. X igual a mais ou menos 1. Tá certo? Já que o r tem que ser menor do que 1 para convergir. Então, em todos os pontos entre menos 1 e 1, essa solução serve. Mas, nos pontos 1 e menos 1, essa solução não serve. Quando eu coloco x igual a 1 aqui, e tento somar todos os termos, esse valor dá infinito. Tá certo? Então, essa solução ela não serve, ela não é regular para esses pontos. Tá certo?
Mas o que é que acontece se eu precisar de uma solução regular ali? Vamos supor que eu tenho um problema físico e que envolva esses dois pontos e que eu preciso de uma solução lá, tá certo? Como é que eu faço? Será que tem como? Tá certo? E tem, nesse caso tem, tá certo? Ora, qual é o truque aqui, tá? São certos valores específicos de lambda que fazem com que uma das duas soluções trunque a série, tá certo? Ou seja, que a série, a partir de um certo momento, todos os termos futuros serão zero, tá certo? Ou seja, a série, em vez de ser infinita, ela só é um polinômio finito, tá? Por exemplo, aqui você pode ver, ó, que se eu colocar lambda igual a zero, por exemplo, tá? Esse termo zera, esse termo zera, esse zera, todos os futuros zeram, porque o C2 zera, tá? E como o C4 depende do C2, e C2 é zero, C4 é zero também. E assim todos os pares vão ser zero. Então essa solução seria só y igual a 1, uma constante, certo? Você pode ver, por exemplo, que lambda igual a 6, também acontece isso, né? O primeiro termo não zera, o segundo não zera, mas do terceiro termo para lá, todos zeram. E assim vai, lambda igual a 20, né? Tá certo? Então tem valores específicos de lambda, a qual essa série ela não é infinita. Como ela não é infinita, ela não vai divergir para nenhum valor de x, né? Tá certo? Aqui também a segunda série tem alguns valores, ó, lambda igual a 2, lambda igual a 12, aqui, ó, lambda igual a 30, né? Ó, tá certo? Então tem certos valores específicos de lambda, tá certo? Ó. É isso que estava dizendo aqui, né? Para valores como 2, C, 0, 2, 6, 12, 20, tá certo? A gente vê que alguma das séries zera. Alguns coeficientes zeram e a série não fica infinita, tá certo? Ora, tá aqui, ó. Como os coeficientes Cm mais 2 são escritos dessa forma, se a gente escrever lambda como L mais 1, certo? Quando M for igual a L, esse termo vai ser igual a esse e vai zerar. E assim, o Cm mais 2 vai ser zero e todos os outros seguintes serão zero também, certo? Então, por exemplo, né, para L igual a zero, né, se L for zero aqui, lambda é zero, certo? Lambda é zero. Se lambda for zero, o que é que vai acontecer? Ó, o y1 vai ficar só 1. Se o L for 1, né, o lambda vai dar 2, né, ó, porque é 1 mais 1, 2. Lambda igual a 2. Para lambda igual a 2, quem é que zera? Ó, esse termo aqui, ó, esse e todos esses outros. Então, o y2 vai ficar igual a x só. Ó. E assim vai. Para L igual a 2, o lambda dá 6. Tá aqui, ó, lambda igual a 6, zero aqui, ó, a partir desse termo para lá. E a gente vai ter uma solução que vai ser só 1 menos 6 sobre 2, x2. 3x2. E assim vai, tá? Para L igual a 3, é o equivalente a lambda igual a 12, a solução y2 fica x menos 5 terços de x3. Tá bom? Ou seja, para esses valores de L, a gente tem... Eita. Certo? Uma das soluções é polinomial. Tá bom? A outra não. A outra continua infinita e irregular nesses pontos. Tá certo? Esses polinômios, tá, dão origem aos chamados polinômios de Legendre. Tá certo? PL. Então vai designar. Isso aqui seria o P0, P1, P2, P3. Tá certo? É proporcional porque os polinômios ele tem uma propriedade. Tá? Que P de 0 tem que ser igual a 1. Tá? Então, por exemplo, aqui, sobre a primeira, a gente tinha então essa primeira solução. Tá? Então, a gente dá para construir o primeiro polinômio, P0, que é quando o lambda é 0, L é igual a 0, quer dizer, igual a 1. P0 igual a 1. Primeiro polinômio. Polinômio 2, né? P1, certo? Quando L é igual a 1, aqui é só x, que é o próprio y2. Porque quando x é igual a 1, P1 é igual a 1. Essa é a fixação dele, tá certo?
Dessa solução aqui, para L igual a 2, a gente pode construir o P2, né? Quando o x for igual a 1, aqui você pode ver que ele vai dar 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1, tá certo? A fixação é P de 1 igual a 1, tá? Você vai pegar essas mesmas soluções, vai multiplicar por uma constante, de forma que satisfaça essa condição. P de 1 igual a 1, tá? E aqui a gente dá a origem ao P3, por exemplo, tá? Então aqui são exemplos de polinômios de Legendre, tá? P0, P1, P2, P3, todos são polinômios, ou seja, são séries finitas, tá? Tem um número finito de termos, tá? Um termo só, dois termos aqui, tá certo? Você pode ver que esse número 3, ele também diz qual é a ordem, né, a maior potência do polinômio, que é x igual a 3, x igual a 2, x igual a 1 e x igual a 0, né? Certo? Potência 0. Tá? Então, a gente obtém, né? Puxa, isso aqui está errado, né? A solução polinomial, tá certo? São os polinômios de Legendre, tá aqui. Ele. Então, essa equação, aquela equação lá que a gente resolveu, tá? Aqui, ó. Opa. Aqui. Agora, com lambda fixada para L mais 1, aqui, ó, certo? No lugar de lambda, L mais 1, certo? Com L inteiro, ela é conhecida como equação de Legendre, tá certo? E tem como uma solução regular no intervalo de x entre menos 1 e 1, os polinômios de Legendre, que são designados por PL de x, tá certo? Então, essa é uma equação importante, tá certo? A gente vai ver ela bastante quando a gente for estudar EDP, tá bom? Ela vai aparecer pra gente. Então, por isso que a gente já vai, é bom ir se acostumando com ela, tá certo? Bom, sempre que você tem uma equação que tem um nome, né, e a solução tem um nome, é porque ela aparece várias vezes, né? É bem comum, tá certo? E em problemas físicos, tá? Então, vai aparecer lá quando a gente precisar resolver as EDPs, tá certo? Então, esse daqui foi o método de Frobenius, né? Eu tentei nessa aula ir seguindo passo a passo ali o método, explicando como é que esses passos, né, vão sendo aplicados na prática, tá certo? E agora, então, deixar aqui um exercício para vocês, tá certo? Esse exercício não está resolvido no Butkov, não está lá, tá certo? Ele está proposto só. E é encontrar as soluções, né, dessa EDP aí, tá certo? Y duas linhas de x menos 2x y' mais 2n y de x igual a 0, onde n é um número inteiro, tá certo? Você vai resolver ela aí pelo método de Frobenius, então pega esses passos que eu acabei de fazer, tá? E vai tentando repetir eles nessa EDP não, né? Desculpa, EDO, né? Tá certo? Essa EDO aqui, ela é conhecida como equação de Hermite, tá certo? E, bom, tem um nome, né? Então é uma equação importante, tem um nome próprio, né? Tá certo? E ela tem também uma solução polinomial que vai estar associada a esse n aqui, que é chamado de polinômios de Hermite, tá certo? Então, já aí para você ir se guiando na hora de resolver, tá? Então, essa equação, né, só para dar um gostinho aqui, né, de onde é que ela aparece, tá certo? Na física, tá? Ela aparece na descrição do átomo de hidrogênio, tá certo? Na descrição quântica do átomo de hidrogênio. Ela aparece quando você vai resolver a EDP, que aparece lá, tá? E ao resolver a EDP, você vai ter que reduzir ela a EDOs, tá certo? E essa solução aparece como solução radial, tá certo? E esse N aí vai dar um número, aquele número quântico principal, tá certo? Que vai estar associado às camadas, tá certo? Do átomo, né? Os níveis atômicos principais, tá certo? Então, só para dar um gostinho aí, então essa é a resposta aí, tá? Essa EDO, tá? Aqui, para vocês tentarem resolver pelo método de Frobenius. Ok, pessoal? Então, até mais.